Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Vamos continuar hoje a falar de alguns pontos muito importantes que foram impostos em sua sociedade e que permitiram o controle dos escuros através de vocês. Como eu disse ontem, já comentei do flúor, já comentei do açúcar e hoje eu vou falar da matança dos animais. Da mesma forma que disse ontem, que tudo que é muito gostoso para o paladar de vocês é adocicado. Contém bastante açúcar. Não vou dizer que 100% de vocês são viciados em açúcar, mas a grande maioria é. A grande maioria tem uma dependência enorme do açúcar. Então, vamos fazer um paralelo para as comidas animais. Muitos vão pensar, mas isso veio desde a Idade da Pedra para a sobrevivência, porque eles não tinham o que comer, eles tinham que matar os animais para comer, senão eles morriam de fome. Concordo? Muito bem. Mas por que este olhar para o animal? Por que o olhar não foi direcionado aos frutos das árvores, aos legumes da terra, às verduras? Foram direcionados exatamente para os animais. Qual é a máxima de todo esse processo? A máxima é diminuir cada vez mais a energia de vocês. Essa é a grande máxima. Então tudo tem que ser criado para que isto ocorra. Para que a energia de vocês seja contaminada. Para que a energia de vocês perca força. Muito bem. E assim foi feito. Assim foi planejado. Esse olhar para o animal, de que o animal poderia servir de alimento, realmente é muito antigo, não é da civilização atual. Mas já foi uma primeira etapa neste movimento de contaminação da energia de vocês. Mas os nossos organismos não precisam da gordura animal? Não, não precisam. Isto é outra grande manipulação do conhecimento para que vocês consumam os animais. Percebam o seguinte: vocês têm na natureza gorduras. Não são necessárias as gorduras animais
para que vocês mantenham seus corpos funcionando. Na natureza existem frutos com óleo que vocês podem consumir e ter a gordura necessária para o seu metabolismo. Meus irmãos, vamos abdicar de todas essas crenças que foram impostas a vocês. Uma alimentação saudável, equilibrada, traz aos seus corpos tudo o que eles precisam. Acontece que ao longo de muito tempo vocês foram sendo viciados e contaminados. E hoje, os seus corpos realmente precisam de muita coisa que no seu estado normal de equilíbrio não precisaria. É exatamente a mesma coisa que eu falo em relação aos medicamentos. Muitos acham um absurdo eu dizer aqui que vocês têm que tomar as vacinas. Sim, vocês têm, porque vocês estão expostos no meio. O meio está aí. As suas crianças não têm ainda capacidade de se manterem equilibradas para não ficarem doentes, porque o meio está atuando nelas. Então, o que fiz? Ensinei como tirar a negatividade da vacina, dos medicamentos que vocês precisam, porque os seus corpos já se tornaram dependentes deles. Será preciso um grande tempo de quarentena para que vocês venham se limpar disso tudo. Eu não posso simplesmente aqui dizer parem de tomar medicamentos, parem isso, parem aquilo, porque vocês vão adoecer. Vocês não têm capacidade de sobreviver sem o que vocês comem hoje. Sem do que vocês se alimentam e consomem hoje. Vocês têm que ir mudando gradativamente. É o que eu sempre falo, meus irmãos. Existe aquela palavrinha mágica: equilíbrio. Não é de um dia para o outro vocês dizerem: vou parar de comer carne. Vocês vão ficar doentes. Porque vocês ainda não têm o hábito de comer outras coisas que supram a necessidade dos nutrientes que as carnes passam para os seus corpos. Então não é assim. Não queiram ser mártires. Vocês têm que ir mudando gradativamente, encontrando alternativas. Eu vou deixar de comer carne vermelha. Ótimo! Qual a alternativa que você encontrou? Não venha me responder que você passou a comer carne branca. Este não é o caminho. O caminho é parar de comer carne animal. Então, o que você tem que me responder? Eu vou encontrar proteínas em outras fontes de alimentos que supra a carne que eu comia. Perfeito! Aí eu vou lhe dar os parabéns. Não é simplesmente você parar de comer. Vocês vão ficar doentes, porque os seus organismos estão acostumados. Nada pode ser feito abruptamente. Tem que ser devagar. Então, meus irmãos, voltando ao cerne do nosso assunto. Vocês foram induzidos a olhar os animais de uma outra forma.
como alimento, não como parceiros. Até porque, nesta época, os animais já estavam agressivos em relação ao homem. Então o homem tinha que matá-los. E aproveitava, comia as suas carnes. Muito bem. Muitos perguntam qual o mal que faz as carnes animais. Primeiro, que os seus corpos não foram desenvolvidos para este tipo de alimentação. Vocês não sabem a dificuldade que os seus organismos têm para digerir uma carne bovina, por exemplo. É preciso que o seu estômago lance muito mais ácido do que o normal para consumir esta podridão que fica aí dentro. Vocês já fizeram uma experiência? Eu acho que nem precisa. Deixem uma carne animal exposta ao tempo e daqui a 2 dias observem como ela está. Ela está podre. E é isto que acontece em seus estômagos. A carne, ao cair ali dentro, apodrece. Mesmo depois de cozida. E muitos gostam de comer a carne quase crua. Aí é pior ainda. Então, meus irmãos, começa por aí o desequilíbrio. Mais ácido para consumir aquilo que está ali dentro, porque aquilo é demais para os seus estômagos. E aí vamos falar do fator etéreo, do fator energético, que é o pavor do animal ao saber que vai morrer. Ah, mas e se nós comêssemos carne do animal que morresse naturalmente, teria o mesmo efeito maléfico na gente? O efeito da carne, sim. Talvez o da energia, não. Porque ele morreu de forma natural. Mas perceba, quando o animal é morto, até que vocês o encontrem, a carne já está apodrecendo. A menos que vocês ficassem monitorando animal por animal para saber a hora que eles morrem. Totalmente fora de equilíbrio para o comércio, para a indústria. Isso não seria possível. Então o animal sabe que vai morrer. E ele descarrega ali toda uma carga de medo, de pavor, de dor em seu organismo. E toda aquela carne fica impregnada com esta energia. E aí vocês consomem essa carne. Passam a receber toda aquela energia negativa daquele animal. Não importa se o animal é morto através de processos mecanizados ou manualmente, não importa. O animal sabe que vai morrer. Imaginem que vocês fossem presos e percebessem que ao final daquele corredor vocês iriam morrer. Qual sentimento vocês teriam? Vocês iriam emanar sentimentos bons ou sentimentos de pavor? Talvez vocês pudessem até se entregar ao momento. E ao chegar no momento crucial, vocês nem sentissem nada, mas lembrem-se, vocês são humanos e têm consciência.
O animal tem consciência de sobrevivência. Não essa inteligência que vocês têm. Vocês acham que o animal vai sentar e vai ficar fazendo antes de morrer? Para equilibrar os seus chakras e morrer naturalmente? Ora, meus irmãos, é claro que não é desse jeito. O animal não tem esta consciência, então ele tem pavor, ele tem medo da morte. E vocês consomem isso tudo. Da mesma forma, vamos falar de outros animais, como porcos, capivaras. Pensem nas aves que vocês comem. Atualmente elas são criadas com música, com temperaturas agradáveis. Sim, isto provou que a carne fica mais suculenta, a carne fica mais gostosa. Por quê? Porque elas são, entre aspas, felizes ali dentro. Não existe aquele cativeiro onde elas não podem nem se virar para o lado de tantos espécimes que estão ali. Existe um cuidado maior. Então elas sobrevivem bem. Elas vivem num ambiente agradável. Isto já foi comprovado e tem sido feito. Quando elas põem os ovos, deixou de ser uma coisa obrigatória, passou a ser uma coisa mais natural. Mas isso em algumas fazendas. Na grande maioria, os animais são sujeitos a estresse para se multiplicarem, para colocarem mais ovos. Então, da mesma forma que os bovinos sofrem ao morrer, essas aves também. E os ovos vêm contaminados também? Sim. Quando eles são postos desta forma, de uma forma forçada, de uma forma não natural, eles vêm com essa energia. Quando são colocados de uma forma mais tranquila, eles vêm bem, bem equilibrados e é um bom alimento. Podemos dizer que dentre todos esses alimentos animais, de origem animal, os ovos são os mais perfeitos. Desde que sejam colocados de forma natural, sem indução e sem serem forçados. E aí encontrar aquele galinheiro que cumpra essas especificações é difícil, porque aquele grande empresário pensa somente no lucro que ele vai ter. Ele não está muito incomodado se a galinha está deprimida ou não. Se a galinha hoje acordou sem vontade de botar ovos, e ele vai respeitar essa vontade, será? Ou aquela galinha ali passou a ser para ele um problema, porque ela não está contribuindo mais com o bolso dele. Então ela é retirada e posta para abate. Nada é perdido, meus irmãos. Então não existe tanta pureza assim. Não existe tanta bondade assim. Tanto respeito como é proliferado por aí. Nossos animais vivem soltos, vivem felizes. Felizes eles estariam se estivessem na natureza, soltos, podendo pular para qualquer canto, não apenas dentro de um galpão. Então dizer que estar num galpão refrigerado, com música ambiente,
Os animais estão felizes? Não é tanto assim, porque eles estão prisioneiros ali. Eles não podem sair. Então, meus irmãos, consumir tudo que vem dos animais é complicado. E os peixes? O peixe também sente essa agonia? Claro, como o peixe morre? É claro que o método de matar o peixe não é idêntico ao bovino e às aves, mas como ele morre? Ele morre por asfixia, porque ele não tem água para passar pelas suas guelras. E ele morre asfixiado. Como se alguém apertasse a garganta dele. Ele não tem como respirar. Então aquele mesmo sentimento da morte existe no peixe. Vocês não comem peixe vivo? Aí ouço alguns dizendo, eu como. Vocês comem peixe cru. Pode ser que exista algum mais excêntrico que coma peixe vivo. Eu não duvido de nada. Apenas para não ter a energia da morte. Mas ele vai morrer no seu estômago. E vai dar no mesmo. Então, meus irmãos, animais não são alimentos para vocês. Vocês foram induzidos a isso e estão totalmente contaminados. E aí vamos pensar no seguinte, aquilo que eu já falei para vocês, que vocês se contaminam todo o tempo. O que os animais comem? Eles comem coisas da natureza? Sim, eles comem farelos da natureza, mas eles comem pasto, e este pasto muitas vezes é equilibrado com o quê? Fertilizantes, agrotóxicos, toda sorte de substâncias para que tudo se desenvolva mais rápido. Ou seja, tudo que é posto na terra chega até vocês, de uma forma ou de outra. Então, muita coisa foi desenvolvida para que chegasse até vocês de uma forma bem fácil. E aí vieram os chips. Não, ninguém precisa ficar passando em máquinas de raio-x para achar onde estão os chips, porque esses chips não são físicos, eles são etéricos, eles são energéticos, eles atuam no corpo etéreo de vocês, não no físico. Eles não aparecem no físico. A ideia é desequilibrar o etérico. E vocês sabem que o etérico, quando chega a determinado ponto de desequilíbrio, vem o quê? As doenças. E com as doenças vocês precisam do quê? Dos medicamentos. Então, meus irmãos, vamos pensar numa forma de ganhar muito dinheiro. Vamos desenvolver muita coisa para que as pessoas se desequilibrem e precisem de remédios. E vamos desenvolver os remédios. Por outro lado, se vocês procurarem, existem muitos tratamentos naturais que vocês costumam dizer que eram as receitas da vovó. Sim, as vovós eram muito sábias
em usar ervas, plantas, para fazerem os medicamentos do dia a dia. Mas aí vieram os medicamentos e as pessoas começaram a duvidar do efeito dos medicamentos das vovós. E está aí, hoje, vocês totalmente impregnados de um monte de substâncias terríveis para os seus corpos. Vocês são depósitos de metais acumulados em seus corpos, porque os medicamentos fazem isso. Qual o intuito? Ora, eu acho que eu não preciso dizer. Tirar a energia de vocês cada vez mais. Cada vez vocês se manterem mais desequilibrados. Cada vez vocês se manterem mais dependentes dos medicamentos. E quanto mais medicamentos, mais chips vocês ingerem. E quanto mais chips vocês ingerem, mais medicamentos vocês vão ingerir, e aí é uma bola de neve. Então vamos fazer uma grande análise. Quais são os setores mais ricos no seu planeta? A indústria farmacêutica é uma delas. Por que ela cresceu tanto? Porque vocês foram ficando doentes ao longo do tempo. E estão cada vez mais doentes. Porque o seu mundo está cada vez mais doente. Vocês se desequilibram emocionalmente porque não têm mais o equilíbrio dos seus chakras. Tudo está desalinhado devido a quê? Aos chips que vocês ingerem a todo instante. E aí, de um tempo para cá, começou-se a se falar em alimentos orgânicos, onde não são usados mais fertilizantes nem agrotóxicos. E vocês conseguem perceber a diferença dos alimentos que são orgânicos. Muitos não gostam porque compram e eles apodrecem rapidamente. Claro, eles respeitam a vida natural do alimento. Eles não ficam bonitos na prateleira durante muito tempo, porque eles não sofreram nenhum tipo de tratamento. O restante são embalados, lavados com uma série de coisas para que permaneçam inalterados o maior tempo possível. É claro que vocês têm que entender que os orgânicos tiveram que vir muito mais caros, porque eles dão trabalho. Enquanto você tem uma lavoura totalmente não suscetível às pragas, devido aos inseticidas e agrotóxicos, quando você cria orgânico, você tem que ter cuidado com pragas. Então, o seu cuidado é muito maior, então tudo fica muito mais caro. E a grande maioria não tem condições de consumi-los. Ainda vai demorar um bom tempo para que o orgânico seja a maioria. Este é um trabalho que está sendo feito por nós. Lembrem-se quando eu falo que nós estivemos atuando todo o tempo e continuamos atuando. Tudo que é para o bem de vocês está sendo feito por nós. Nós estamos dando chance a vocês de mudarem. E muitos têm mudado. Muitos têm entendido o recado. Então,
nós estamos atuando, limpando, trazendo alimentos a vocês que não tenham nada que os escravize, que os atinja negativamente. Então essa foi também uma grande jogada dos escuros. Esses chips são todos controlados, eles ficam emitindo energia todo o tempo, energia negativa, claro, que traz o desequilíbrio ao seu corpo etéreo. Eu já ensinei para vocês como eliminar esses chips. Muitos têm feito, mas a grande maioria não. Quem está fazendo já sentiu alguma diferença. Já se sente muito mais forte, muito mais pronto para o dia a dia do que quem não está fazendo. Meus irmãos, não é fácil. Eu nunca disse que seria. Mas nós já estamos abrindo o caminho para muita coisa que virá. As grandes indústrias que manipulam vocês serão extintas. Porque elas não terão lugar no mundo novo. Aquelas que estão nascendo e estão se predispondo a seguir o caminho que estamos indicando, continuarão e farão parte de todo esse processo. Sim, meus irmãos, o mundo de vocês não vai acabar e vocês terão que começar do zero. Não é isso? Vocês não vão voltar à Idade da Pedra. Vocês estão evoluindo, não regredindo. Então, se a palavra é evolução, vocês terão acesso a coisas mais evoluídas, não menos. Só que essas coisas mais evoluídas jamais trarão prejuízo a vocês. Trarão apenas o equilíbrio, a cura, tudo o que vocês precisam para se livrarem de tudo isso que está em seus corpos. Uma coisa eu vou garantir a vocês, meus irmãos. No momento em que vocês fizerem a passagem para a quinta dimensão, tudo isto que está dentro de vocês será eliminado. Será retirado. Mas como vocês vão fazer isso? Isso eu não posso informar. Apenas acreditem que vocês serão limpos, totalmente limpos. Nada mais os manterá como robôs. Tudo isso será limpo. Mas não é por isso que vocês vão continuar fazendo e fazendo cada vez mais. Eu vou continuar comendo bastante, vou aproveitar, eu vou me entupir de comida, porque eu sei que na hora de eu passar para a quinta dimensão, isso tudo vai ser limpo. Opa! Não é este o pensamento.
Este pensamento é o mesmo pensamento que vocês têm. Ah, eu posso me expor àquela doença porque eu tenho medicamento para curá-la. Será que vocês vão se curar? Meus irmãos, isso tudo é uma preparação. Como vocês querem passar para a quinta dimensão totalmente desequilibrados? Então não é agora vocês começarem a comer loucamente, porque quando passar para lá vocês serão limpos. Pelo contrário, vocês têm que ir pouco a pouco deixando de comer para irem se equilibrando. E aqueles chips que estarão aí dentro serem eliminados. Mas não é vocês se encherem deles e acharem que está tudo bem. Porque aí, meus irmãos, não haverá processo algum que limpe vocês, porque vocês nem chegarão lá. Eu estou mostrando para vocês o caminho. Os caminhos que vocês têm que seguir para irem se elevando, para irem se limpando de tudo isso que vocês têm aí. Porque se vocês deixam de comer, se vocês fazem a limpeza diária, o que vai acontecendo? Vocês vão se limpando dessas energias negativas e vão se preparando cada vez mais para chegar lá. Meus irmãos, vamos lá? Vamos começar a tomar algumas atitudes boas para vocês. Não fiquem apenas pensando. Ajam. Tenham atitude. Façam uma escolha. Vocês querem realmente ter aquela passagem na mão? Então façam as escolhas certas. É como eu disse ontem. Comecem ontem. Vocês já estão atrasados. Comecem a buscar novos alimentos, novas formas de alimentação. E vocês verão que não fará diferença alguma a falta da gordura animal. Saibam se alimentar. É isso que vocês têm que fazer. Então este foi mais um ponto da manipulação que foi feita em vocês. Em tudo que vocês comem. Porque eles não precisam botar os chips em tudo. Basta que coloquem na terra. Porque os seus animais pastam. Ah, mas as galinhas não pastam. Elas comem aquilo que lhes é dado. E ali também vem a contaminação. Da mesma forma, os peixes. Ou vocês acham que os seus oceanos não estão cheios de chips? Meus irmãos, burros eles não são. Burros eles não são. Os seus oceanos estão cheios de chips. E aí muitos podem perguntar, vocês não podem fazer nada a respeito? Não podem nos ajudar? Não.
Não podemos ajudar, não neste momento. Porque vocês têm que perder o hábito, não o fato de engolir os chips. Se nós tirarmos os chips de tudo, vocês continuam comendo os animais. E é isso que nós não queremos. Vocês têm que se libertar deste hábito. Eu percebo que a cada dia que eu falo aqui, tem mais algumas pessoas que estão pensando 2 vezes em evoluir. Ótimo! Eu não quero enganar ninguém. Eu estou sendo muito franco e verdadeiro. A escolha é de vocês. Vocês não estão indo enganados. Escolham o caminho que vocês querem seguir. Apenas isso. Bom, vamos à nossa oração da terça-feira. Para que vocês façam na próxima semana e na outra. Meu arcanjo Miguel, que vós me dê forças para ultrapassar tudo aquilo que acho difícil em meu caminho. Que vós me dê forças para adquirir hábitos saudáveis. Hábitos que me permitirão viver na 5ª dimensão normalmente. Que vós me ajude a ter novos pensamentos e novas sensações em relação àquilo que me alimenta. Para que eu possa cada vez mais equilibrar o meu corpo e estar pronta para a 5ª dimensão. Muito bem? Por hoje é isso. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui mostrando a vocês a verdade. Sem ilusões, sem subterfúgios. Aquela verdade que dói. Aquela verdade que faz pensar. E espero que a partir dela vocês tomem as decisões corretas.